Fala galera que se liga no meu canal, que assiste meus vídeos. Galera, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, certo? Falando sobre os sistemas da moto. A galera gostou muito aí do último vídeo que eu postei, teve uma boa aceitação. E é isso aí, galera, é em cima da interação de vocês, inscrito aqui do canal, ou que não é inscrito, ou que gosta de só assistir os vídeos, não é inscrito. É a mesma coisa, então é em cima da interação de vocês, dos comentários, que a gente analisa qual é o assunto mais que vocês gostam dentro do canal pra gente estar fazendo vídeo. Então, quando eu vi que vocês gostaram da forma que foi explicado, como é que funciona as coisas, e vocês pediram para fazer mais vídeos desse tipo, cá estou eu para fazer mais um vídeo, certo? Passamos aí para o sistema de carga, né? Pediram também para fazer esse sistema de iluminação, só que o sistema de iluminação, galera, eu vou ter que desenhar, porque nos manuais de serviço das motos não tem o sistema de iluminação separado, entendeu? Então vou ter que tá fazendo um desenho aí para estar explicando a vocês. Também vou estar explicando o sistema de carga nas motos de injeção, que muda um pouco, né? Um relé de carga, uma coisa ou outra, porque entra a central ali no meio para fazer algumas modificações, né? Mas no geral, no todo, você entendendo um sistema simples de carga da bateria, sistema de iluminação de qualquer moto simples, você vai conseguir entender de uma maneira muito fácil o sistema das injetadas. Aqui o que acrescenta mais é a central, que tem a função de algumas funções na moto de injeção eletrônica, né? A diferença é essa, mas o sistema funciona do mesmo jeito, beleza, galera? Então a gente tem que começar do mais simples para depois ir para o mais avançado, onde tem mais fio, onde as cores mudam. A galera ainda se prende muito a essa questão de cores. É o que eu sempre falo, galera, é bom você conhecer as cores, é muito bom, mas você entendendo a função, independente da cor, é onde você vai desenrolar todos os BOs que aparecer de elétrica, em qualquer moto do mundo. Por quê? Porque quando você entende função, aquele fio tem uma função X, ele pode ser azul com vermelho, azul com verde, azul com amarelo, amarelo com branco, ele pode ser qualquer cor. Se ele está naquele canto ali, ele para desempenhar uma função, não importa a cor, mas sim a função que ele desempenha. Então, uma coisa bem intuitiva de você pegar e já sair fazendo as suas instalações mesmo. Isso eu falo para pessoas robistas que têm motos em casa, que gostam de fazer seus próprios serviços, e falo também para mecânicos, galera que gosta da elétrica de moto também, como na elétrica em geral, né? Então, galera, eu conto com o apoio de vocês para estar continuando com esse tipo de conteúdo, gravando esses vídeos, né? Conto com o like de vocês. Então deixa o like que eu entenderei, galera, que vocês estão gostando, deixa o comentário. E aí eu continuarei com uma série de vídeos falando sobre a elétrica, em cima dos diagramas elétricos, que eu creio que fica mais fácil de você entender, né? E pegar. Quando você chegar lá na moto, você vai ver o retificador, você vai olhar para o retificador, você vai olhar para a bateria, vai ver a cor dos fios e vai dizer: esse fio vai para tal canto, esse fio desempenha essa função, esse outro faz isso. Então eu creio que daqui vocês conseguem compreender o sistema para estar realizando reparos no sistema elétrico das motos, certo? Então, galera, sem mais delongas, vamos dar início ao nosso vídeo aí, certo? E não esquece, galera, deixa o like. Agora deixa o like, galera, se vocês querem ver conteúdo como esse. Se não querem, então nem precisa deixar o like, que eu entenderei que vocês não estão gostando e vou passar para outro tipo de conteúdo, valeu? Então vamos lá. Galera, aqui ó, nós estamos aqui com um sistema de carga de uma Titan 150, né, com Bros 150, tanto faz, galera, entendeu? O sistema de carga aqui é igual, entendeu? É isso que a gente tem que entender, que os sistemas, independente da moto, Yamaha, Honda, modelo, os sistemas são iguais, com diferença de cores de fios, mas a lógica que eles utilizam para fazer esse sistema de carga, de iluminação, são o mesmo, até porque a elétrica ela é uma só, não existe a elétrica de carro é uma, a elétrica de moto é outra, a elétrica da moto fulano de tal é uma, a elétrica da moto da outra marca é outra, não. O sistema elétrico, ele é baseado em quê? Nas unidades de medida, nos diagramas, na elétrica, né? Na base da elétrica, na corrente,
na corrente, na tensão, na resistência. Então é elétrica em todo canto. Então vamos partir, galera. Beleza, como sempre começamos analisando aqui o nosso diagrama, olhando com uma visão geral aqui para todo o sistema, para daí a gente começar a trabalhar. Vamos lá, galera. Ó, aqui nós temos nossa bateria. Então a finalidade desse diagrama aqui é mostrar o que acontece para que a bateria seja carregada. E esse aqui, ó, ainda tem de praxe o sistema de iluminação por corrente alternada, como aqui é o caso da iluminação traseira, a lanterna traseira, né, da moto, a lanterna traseira. Quando você aperta no freio, ela aumento de intensidade, né, para avisar o condutor que vem atrás em outro carro, em outra moto que você está freando. Então essa lâmpada aqui, ó, lanterna traseira. E a iluminação aqui, ó, está representada a iluminação do painel, certo, galera? Então aqui também, ó, temos a iluminação do farol. Farol alto, farol baixo e farol alto aqui, beleza? E aqui nós temos a representação do comutador, que é a chave de luz que faz a seleção. Quando você aperta no farol alto, liga o farol alto da moto. Quando você desaperta, ele retorna por baixo e se mantém ligado, né? Então isso aqui é o comutador, que a gente chama de chave de luz. O comutador é aquela parte que você faz a seleção de seta direita, seta esquerda, certo? Só para que você fique bem por dentro aí do que a gente está falando aqui no diagrama. Então, galera, todo o estudo, seja ele qual for, na elétrica, ele começa pelo diagrama elétrico. Você aprendendo a ler esse sistema aqui, que é bem simples, por sinal, né? Você aprendendo isso aqui, galera, você leva para lá, você vai já com a faca e o queijo na mão. Então vamos lá, galera, o que acontece? Nós temos a finalidade aqui desse diagrama aqui é mostrar o que acontece para carregar a nossa bateria, né? Então vamos começar aqui falando a saída do alternador. Pode ver que aqui sai mais fio do que esses dois, ó. Tem uma saída amarela aqui, ó, o Y, que tá legendado aqui com letras do sistema alfabético em inglês, certo? E o Y aqui simboliza aqui yellow, né, para amarelo, e o branco para white, né, white, que é o branco, o green para verde e assim por diante, galera. Mas eu vou estar pintando aqui para vocês entenderem melhor. Então vamos lá. Vamos começar aqui falando do nosso alternador. O alternador, ele tem a função, galera, de gerar toda a energia que alimenta a moto, certo? Toda a energia que alimenta a moto do lado esquerdo do motor, certo? Na tampa esquerda do motor, do bloco do motor, vai estar lá o nosso magneto, volante magneto e o alternador com as bobinas lá e a saída de fio para alimentar todo o sistema. Beleza, galera? Então vamos lá. Então eu vou selecionar aqui a cor amarela aqui no lado e vou desenhando aqui para você, ó. Peraí, deixa eu só selecionar a ferramenta certa, galera. Eu findei selecionando até a ferramenta errada aqui. Vou tocar aqui em pincel e vou estar vindo aqui no amarelo, certo? Então deixa eu dar uma diminuída aqui no nosso... Pronto. Então, galera, aqui do alternador, lá do lado esquerdo da moto, onde tem o volante magnético, que é essa parte aqui, ó, e no meio temos o bobinado. Lembrando que isso aqui é um estator monofásico, certo? Monofásico. E sai esse fio amarelo lá do nosso estator, beleza? Esse fio amarelo ele vai subir, certo? Deixa eu vir com ele até aqui, ó. Vai chegar lá no nosso retificador. Mas também ele vai passar direto, ele vai se unir ali com um retificador e também vai passar direto para onde? Para a nossa lanterna traseira, certo? Ele vai direto também, saindo lá de baixo direto para cá, certo? Passando pelo retificador, certo? E a gente vai estar falando sobre ele aqui, galera, de forma calma, sem afobação, para a gente ter o melhor aproveitamento desses vídeos, certo?
Então ele vem para cá também. Chegando aqui ele para no comutador, né? E aqui, ó, eita, aqui só para findei aqui meu pinto de verde aqui. Aqui ele chega só de um lado, aqui é o aterramento, galera. Desculpa aqui, ó, que eu acabei findando errando aqui, ó. Aqui é o nosso aterramento, beleza? O aterramento da luz, né? Lá da... Ele já vai estar aterrado no bocal mesmo da lanterna traseira e lá no painel também. Vai estar aterrado, vai estar a luz aterrada, vai receber só o positivo que vem lá do estator. E ele vai chegar aqui também, que por sua vez também já vai estar aterrado aqui, ó. Tanto a do farol baixo vai ter o aterramento para ela lá, onde é encaixada a luz, certo? Como o do farol alto também. Vai estar todos os dois aterrados lá, né? Um único aterramento. Então, galera, vamos falar desse fio amarelo. Esse fio amarelo, ele vai sair daqui assim, ó, do alternador, vai subir. E ele não, você pode ver que ele poderia ir direto lá para as lâmpadas sem passar por aqui, né? Mas pode ver que ele tem uma sangria, vamos chamar isso aqui de um desvio, uma sangria, para o nosso retificador. Por quê? Porque se você for prestar bem atenção aqui, ó, além da palavra retificador nesse cantinho aqui, ó, nós temos a palavra regulador, certo? Regulador, retificador é o nome correto do nosso retificador. Regulador, retificador. Por quê? Por que regulador? Porque justamente, além dele retificar, o que é retificar? É pegar a energia alternada que é gerada pelo estator, AC, né? Uma corrente AC alternada, e retificá-la, fazendo com que ela se transforme em contínua, certo? Então, essa é uma das funções do retificador. E a outra é regulador para regular. Ela vai, além dela retificar de alternada para contínua, ela vai regular justamente esse fio amarelo aqui, ó, que sai para cá, entra nele e vai para a lanterna traseira, para a iluminação do painel e para o farol da moto, certo? Por que ele regula? Porque ele não transforma em alternada aqui, porque você pode ver, quando você liga essas motos que não tem o farol alimentado por corrente contínua, as motos que tem farol alimentado por corrente contínua, essa corrente parte direto da bateria ao virar a chave, né, da moto para ligar. Ela já liga o farol, porque é alimentado pela bateria, então a bateria é corrente contínua, beleza? É DC, né? Então, nas motos que é alimentado o farol por corrente alternada, essa corrente ela vem direto do estator da moto, do lado esquerdo do motor, certo? E vai direto lá para o farol, vai direto lá para a lanterna traseira e vai direto lá para o painel da moto. Mas, porém, tem que ter uma ligação aqui com o retificador para o retificador regular essa tensão e não deixar ela chegar totalmente lá, porque ela sai aqui muito alta, né? Então ela sai aqui, digamos aí, 80 volts corrente alternada, né? Numa média de 80 volts. E se ela chegar com essa potência todinha na luz do farol e da lanterna traseira e do painel, vai queimar. Então tem essa sangria aqui para que o retificador, que além de retificar uma corrente alternada para contínua, ele regular a tensão, a corrente e a tensão elétrica que vai para o farol, lanterna traseira e iluminação do painel. Então ele vai deixar aí no máximo aqui 13 volts, 13,5 estourando nisso aí, né, galera? Para não queimar a parte de iluminação. Você pode colocar o multímetro lá no farol, lá nos pinos do farol, que você vai ver que com o farol no lugar vai dar uns 12,5, 13 volts no máximo. Se você tirar, talvez dê até 13,5, 14, mas com a lâmpada no lugar vai dar uns 12,5, 13, beleza? Porque tá ligado aqui com o retificador que faz essa regulagem. Porém, nesse fio aqui, ele não tá fazendo a função de retificar, não. Ele tá apenas regulando para que ela não venha exceder a carga, uma tensão maior que as lâmpadas possam suportar, beleza, galera? Então, falamos aqui do fio amarelo. Então, se a lanterna a lanterna traseira não está pegando, se
Se a luz do painel aqui não tá pegando, se o farol não tá pegando, você vai ver essa linha aqui, ó, do fio amarelo que tá chegando lá. Se tá chegando uma corrente positiva, e tem que ver também, galera, que é importante o aterramento. Não pode esquecer, se tá chegando o aterramento, você pode ver isso de que forma? Botando o multímetro na escala de continuidade, a ponta, tanto faz que continuidade não tem polaridade, então você bota uma das pontas aqui nesse fio verde, aqui na lâmpada, e põe a outra ponta de prova do multímetro no negativo da bateria, certo? Para você ver se essa lâmpada está recebendo aterramento, tanto essa como essa, que você vai testar, né? E para fazer o teste de carga positiva, você vai fazer da mesma maneira, só que com positivo aqui da lâmpada. Você pode usar uma lâmpada de teste para testar se está chegando o positivo aqui, certo? Ou você tem continuidade também daqui do positivo com o positivo da bateria, beleza? Ou então usar uma lâmpada de teste para estar aterrando uma parte da lâmpada no aterramento principal, e a outra você vir e encostar aqui no fio positivo para saber se está chegando positivo. Então, se não tem energia nessas lâmpadas, você vai ver se está chegando tanto positivo quanto negativo nessa linha aqui, ó, que sai do nosso estator, que é chamado de alternador, né, que faz a parte de carga, para ver se está tudo ok, beleza? Então, creio eu que já ficou explicada essa parte do fio amarelo, né? Então, daqui do nosso alternador, o estator, também sai um fio branco, certo? Também sai um fio branco. Que no caso aqui eu não vou usar branco, senão vocês não vão conseguir ver. Eu vou usar um cinza aqui mais escuro, mas vocês entendam que é um fio branco, certo? Deixa eu dar só uma ajustada aqui, galera, que toda vez eu esqueço de selecionar a nossa ferramenta aqui. Então, beleza, já está selecionado aqui, eu vou contornar aqui para que vocês entendam. Esse fio, ele sai branco e entra. Deixa eu botar um tom mais aqui, mais certo, galera? Então ele sai branco aqui, ó, e entra aqui. Isso é um fio branco, galera, que eu não sei botar branco, vocês não vê, né? Vocês não conseguem ver, mas é um fio branco. Ele sai do alternador do nosso estator aqui e vai direto para o retificador. Aí esse fio aqui, esse branco que vem lá de baixo, é que tem a sua corrente retificada de alternada para contínua. Por quê? Porque ele vai sair aqui, ó. Ele vai sair nesse fio vermelho. Deixa eu selecionar aqui o vermelho. Opa, o que é que houve aqui? O que é que houve? Deixa eu botar um vermelho aqui, galera. Pronto, consegui. Apanhando aqui, mas consegui. Então ele vai sair, esse branco, ele vai entrar aqui e ele sim vai ter a sua corrente elétrica retificada para poder estar carregando o que? A nossa bateria. Para isso ele vai passar por esse fusível aqui de 15 amperes, certo? 15 amperes, e vai dar prosseguimento no seu caminho até chegar na bateria. Vai passar pelo fusível. Esse fusível, galera, ele tá lá no relé, certo? No relé de partida, ele está acoplado junto com o relé. Então o que acontece, galera? Uma corrente maior do que 15 amperes circulando, tentando circular esse fio aqui, fazer esse caminho, ele vai queimar para não danificar a bateria, certo? Ele vai queimar, é um sistema de segurança, o fusível, que vai queimar e vai acabar com a parte todinha da moto ali, que depende desse fusível também, porque de outro, como vocês viram lá, também tem a função de ser chamado de fusível principal, que é o fusível de 15 amperes, certo? Então, só recapitulando, ele vai sair branco aqui do nosso alternador, certo? Ele vai sair branco aqui, ó, certo? É por isso que eu não pintei, galera, porque se eu pintar de branco, vocês não conseguem enxergar, certo? Aí eu tenho que deixar nessa tonalidade aqui, ó. Mas vocês entenderam aí. É um fio branco, certo? Então esse branco é que tem a carga, a sua corrente retificada pelo retificador. Então no amarelo ele regula,
certo? O retificador regula no amarelo para ele se manter alternado mais com uma corrente e tensão regulada. E no fio branco ele retifica, ele pega a corrente alternada e transforma ela em contínua para estar alimentando assim a bateria nesse fio vermelho, certo, galera? Depois que passar lá pelo nosso fusível, que é o fusível que está acoplado em cima, junto com o relé de partida. Vocês podem ver que tem um fusível lá de 15 amperes, beleza? Então, se tiver o fusível lá com mal conectado ou com crosta demais, vai dar problema na hora da carga da bateria. Às vezes você a bateria não está carregando tudo direitinho e vai querer trocar estator, que é chamado de alternador, né, da moto para a moto carregar a bateria, mas às vezes é só as conexões oxidadas. Então vai lá com um K80, mete um K80, limpa tudo direitinho e torna a fazer o teste para ver se voltou, porque às vezes é só isso, cara, e a galera acaba trocando peça à toa, beleza? O que acontece nesse sistema? Ele vai para cá só carregar a bateria. Então, se a bateria não está sendo carregada, o problema ou vai estar no estator, que de alguma maneira entrou em curto, não está jogando acima de 100 volts de corrente alternada no fio branco, 100, 110, 120, depende, certo? Não pode ser abaixo de 100. O ideal é que dê de 100, 110, por aí, 120 aqui. Então o alternador não está fazendo isso. E pode ser também esse fio branco que até chegar, ele vai subir lá do alternador e vai chegar lá no retificador, possa estar partido também, certo? Como esse que sai do retificador vermelho, que vai lá para a bateria, pode estar rompido no meio de chicote em algum canto, então você tem que testar a continuidade. E outra coisa, esse fio vermelho aqui, dependendo da moto, ele vai ser vermelho com branco, certo, galera? Se a moto for partida, aqui ele vai ter vermelho com branco aqui, certo? Para algumas motos ela vem vermelho com branco, vocês vão ver lá, mas a função dele é a mesma, é carregar a bateria. Mas ele pode vir vermelho com branco ou vermelho só vermelho. Nas motos partida ele é vermelho com branco, ele sai lá. Então você vai estar conferindo aqui a continuidade desse fio para ver se ele não está rompido, ele está chegando lá na bateria, certo? E também você pode fazer outro teste também, pegar o multímetro, desacopla, tira o conector aqui do retificador, tira o retificador fora, né? Pega a ponta de prova vermelha do multímetro e conecta aqui na escala de 12 volts, certo? 12 volts corrente contínua, certo? E a sua ponta de prova preta do multímetro, você aterra no chassi e a ponta de prova vermelha vem aqui no conector, certo? No fio vermelho. Tem que dar a voltagem da bateria, galera. Se não der, esse fio aqui ele tá rompido na sua extensão também, beleza? Então é isso aí, galera. A função desse fio aqui é carregar justamente a bateria através de alternador. Lembrando que a gente não pode esquecer, galera, é que a nossa bateria ela tá aqui, faz o aterramento aqui, né, do chassi, do aterramento principal, certo? E aterra aqui o nosso, também aqui, ó, aterra também aqui o nosso retificador. Então você pode prestar atenção, galera, que para haver um fluxo de corrente é necessário haver um aterramento, certo? Então você vai ver que todo componente eletrônico ele vai ter um aterramento, certo? Não vai ter só um positivo, sempre vai ter um aterramento. Você pode ver que o retificador ele tem um aterramento, as lâmpadas tem aterramento, o relé de pisca tem aterramento. Então você vai pensar dessa forma, que todo componente ele tem um aterramento para que haja um fluxo de corrente. Se não houver aterramento, é como se a gente sempre faz essa comparação de água, né, num cano. É como se, que é a forma mais fácil de entender, é como se a corrente viesse por aqui, o fluxo de água, a água viesse por aqui, ó, e chegasse aqui, ela tivesse um tampão. Vamos imaginar um cano de 20 volts, um cano de 20 milímetros, né, com um tampãozinho daquele tampando aqui. Aí é como se tivesse assim, quando a gente não tem um aterramento. Quando você bota o aterramento aqui na luz, na lâmpada, é como se tirasse o tampão e emendasse esse cano com esse, certo? Aí a água passa a fluir e vai fazer o seu caminho natural de novo, fazendo esse ciclo, beleza?
Mas é como se fosse isso aqui. E essa lâmpada aqui, vocês sabem que ela é uma lâmpada aqui de resistência, ela aquece com a passagem da corrente, ela aquece o seu filamento, né, e cria a luminosidade, né, galera, a claridade. Então é isso aí, galera. Nosso estator também está aterrado, né, no motor lá embaixo, tá aterradozinho, tudo bacaninha. Então deixa eu ver o que é que tem mais alguma coisa aqui para falar. Sim, galera, o que acontece aqui quando chega essa corrente alternada lá no nosso comutador, né, na chave de luz. Na chave de luz, galera, ela fecha, vai ter dois conectores, dois filamentos de ferro, né? Um para a luz baixa e outro para a luz alta, que lá na nossa chave de luz, a luz alta é o fio azul escuro, certo? E nossa luz baixa é o fio branco. Então vou botar aqui mais uma vez aqui, fazer aqui representando o branco e o nosso azul escuro aqui para representar justamente, agora foi, para representar aqui, galera, o nosso farol alto. Então o que acontece? Aqui a lâmpada já está aterrada. Quando a nossa carga vem lá, já ligou a moto lá, deu no pé, a moto pegou, beleza, aí já vai ficar energizada um fio vermelho lá no comutador, né? Lá na chave de luz, vai direto. Então quando você seleciona o farol alto, esse positivo é ligado aqui, ó, com o azul. Há um fechamento desse amarelo com o azul, que por sua vez a lâmpada já está aterrada aqui, né? O farol alto liga, né? Dois filamentos dentro de uma mesma lâmpada, isso aqui, beleza? Vocês podem ver lá que é dois filamentos dentro da mesma lâmpada. Então ele liga esse filamento do farol alto. Quando vocês acionam o farol baixo, o que acontece? Essa carga deixa de vir para o fio azul e passa para o fio branco, aqui, ó, certo? Aí já liga o alto, beleza? E é assim que funciona, galera. Eu acho que já deu para explicar esse sistema aí. É um vídeo um pouco demorado, mas que passa a parte teórica e de funcionamento de um sistema de corrente alternada e contínua para carregar a bateria, certo? E sistema de iluminação de quebra já foi uma parte aqui, ó, do sistema de iluminação. Porque o que carrega a bateria, vocês sabem que é apenas vindo esse branco, saindo no vermelho e indo para a bateria. Mas aqui, ó, ainda temos de quebra aqui, como é um sistema de moto que tem o farol alimentado por corrente alternada e painel de instrumento e lanterna traseira, tudo pelo corrente alternada. Então o fio amarelo faz parte desse sistema, por isso que é descrito aqui no manual de serviço da moto dessa forma. Então vamos terminar o vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido passar de uma forma mais, digamos assim, fácil, né? Não sei se vocês conseguiram entender, mas eu espero mesmo que vocês tenham compreendido o que eu quis passar aqui nesse vídeo, certo? Então, desde já, quero pedir a vocês, mais uma vez, que vocês deixem um like aí, certo? Para estar nos incentivando com esses vídeos aí, galera. Vocês quem manda no canal é vocês quem escolhe os temas de vídeo, as formas que vocês querem que a gente continue gravando aí. Então, muito obrigado mesmo, de coração, galera. Obrigado por vocês estar assistindo esse vídeo. E até um próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. E fui, galera. Um abraço.